Boa noite. Somos aqui do Instituto Seremos. Estamos retornando aos nossos trabalhos. Vamos fazer mais um estudo aqui hoje. Sugiro que você pegue uma garrafinha d'água ou um copo para ir fluidificando ao longo do nosso estudo. A gente vai começar aqui com uma leitura de Lucas, capítulo 9, versículo 22. Dizendo, é necessário o Filho do Homem padecer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e levantar-se no terceiro dia. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Porquanto, que benefício tem o homem ao ganhar o mundo inteiro, destruindo a si mesmo ou sofrendo a perda? Pois quem envergonhar-se de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória ao Pai e de todos os anjos. Eu verdadeiramente vos digo que há alguns dos que estão de pé que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E nosso estudo seguirá com a Ana Paula. Boa noite. O tema de hoje é como dizer sim a Jesus. E o versículo que a gente escolheu, do capítulo 9 de Lucas, 22 até 27. Vou fazer uma oração, para a gente entrar em sintonia, pedir aos bons espíritos, pedir a Deus e a Jesus para estarem aqui conosco, nos orientando, nos guiando nesse estudo, nessa palestra, e cheguem até nós as inspirações mais altas, os entendimentos mais próximos daqueles que Jesus quis nos passar, para que a gente consiga cada dia e cada vez mais abrir mão de nossos hábitos que não nos servem mais, abrir mão de manias, de vícios, de entendimentos equivocados, que dia após dia a gente consiga se aproximar de todas as formas de Jesus, em coração, em energia, em entendimento, e a gente poder beber do seu amor, de tudo que ele pode trazer na nossa vida. Assim seja. Então, vou fechar aqui o corrente que não está ajudando. Esse tema, como dizer sim para Jesus, é uma coisa assim bem profunda. Não, acho que até um dia só não é suficiente, porque o entendimento que nós temos de dizer sim para Jesus parece que é algo bastante, como que eu vou dizer, bastante como se fosse corriqueiro, né? Todo mundo que você pergunta, a pessoa fala assim, eu creio em Jesus, Eu peço a Jesus as coisas, peço a Deus também as coisas, peço a espiritualidade amiga também, peço orientação, tento praticar o bem, mas dizer sim a Jesus da forma como ele colocou aqui, negando a si mesmo, abandonando tudo que era antes dele, é algo bastante profundo e necessário.
mas nós ficamos no dia a dia criando artifícios para a gente adiar esse sim verdadeiro, esse sim dado de coração, esse sim que vai englobar todas as áreas da nossa vida, para a gente não ficar mais fazendo só o que a gente quer e passar a fazer o que Jesus espera de nós. Eu acredito que no dia a dia nós ligamos um piloto automático e vamos passando de situação em situação sem tomar o devido cuidado de perceber que estamos mergulhados num jeito de agir, num jeito de pensar e de falar que não condiz com o que Jesus espera de nós. Né? A gente, no dia a dia, a gente acaba xingando, a gente fica nervoso, a gente não tem paciência, a gente tem muita pressa, a gente quer que as coisas aconteçam, não é? E enquanto que Jesus, quando chegou para os apóstolos, né, nos seus primeiros contatos e durante toda a sua trajetória aqui na Terra, ele convidava as pessoas a parar para ouvir, a parar para orar, parar para ver a necessidade do outro, não é? Como queria curar alguém sem perceber o que a pessoa precisava ser curada? Como que ele ia falar tudo que ele falou se ele não prestasse atenção nas necessidades daqueles que estavam ouvindo? Se ele falasse aos quatro ventos, né? Pelos cotovelos, como se diz. Então ele estava ali presente. É esse o modelo que ele deu para a gente. Né? Ele convidou os apóstolos a largarem a vida anterior. E isso incluía tudo. Não é? Família, profissão, a cidade em que moravam, os amigos, o status que cada um tinha na sua própria região, não é? Então, é muito profundo isso. E nós sabemos, não é? Principalmente quem já conviveu nos últimos anos, né, estudou nos últimos anos a doutrina espírita, nós sabemos que estamos num momento que é um divisor de águas. É o que ele falou aqui também. Porque ele estava se referindo, em Lucas 9, 22 a 28, ao seu calvário, né? Que ele padeceria, mas também era um aviso para esse tempo que está chegando, porque ele disse: quando o reino de Deus chegar à terra, a sua glória. É a separação do joio e do trigo. Tem várias passagens no Antigo Testamento e no Novo Testamento falando desse momento que a gente está vivendo. Várias profecias, né? E em todas as religiões praticamente é dito que chegaria um tempo onde as coisas acabariam, né? Então as pessoas falam em fim do mundo, mas não é um mundo material como, né, que a terra vai virar um deserto. Não, não é isso. É um fim do mundo como nós conhecemos. E está tão impressionante porque o mundo nunca viveu em escala global mudanças tão profundas, né? Em todos os níveis, mental, emocional, material, filosófico, político e até mesmo econômico, e principalmente espiritual. O mundo está sendo revirado. Por quê? Porque é o momento de todos nós nos posicionarmos. Nos posicionarmos a favor do bem, aqueles que
querem usufruir dessa promessa do reino de Deus na terra. Jesus falava assim. Tem gente que não gosta desse linguajar, aí fica usando a linguagem mais moderna, dizendo transição planetária, dizendo outros termos, mas foi o que Jesus usou. Ele disse que chegaria o tempo que ele voltaria, que todos destruiriam os entendimentos acerca do que ele explicou, e que chegaria um momento onde essas coisas seriam explicadas da maneira correta. Que chegaria até nós um entendimento do que ele queria dizer. Né? Eu vi um estudo essa semana de um pastor, onde, eu não sei se eu vou me lembrar de todos os nomes, mas onde ele estava falando desses tempos que a gente está vivendo, mas o entendimento dele de que o mundo vai acabar, não é? E que haverá arrebatamento, aquela coisa toda muito, como eu vou dizer, muito literal, né? O mundo vai acabar. Enfim. Mas ele tinha razão sobre a análise em relação aos autores, alguns livros que ele pegou para estudar, e ele falou de Barnabé, que foi conterrâneo, não é? Viveu na mesma época, contemporâneo, na verdade, de João apóstolo, João evangelista, João que escreveu o Apocalipse. E o entendimento de Barnabé é que sim, Jesus voltaria. Né? Depois veio outros que a gente considera como pais da Igreja Católica, né? Santo Agostinho, tem Eusébio também, Irineu, e o entendimento vai modificando um pouco. Mas vamos observar o seguinte: João é o apóstolo que não morreu em sacrifício. Jesus disse: depois de mim nenhum sacrifício é necessário, e todos os apóstolos perseguiram o martírio, né, até por culpa e remorso de terem abandonado Cristo no momento do Calvário. E João não, João estava ao pé da cruz, então ele estava em paz consigo, ele estava em paz com Cristo. E quando ele morre mais velho, né, ele morre de velhice, ele não vivencia um martírio. O martírio, sim, pela pregação, por estar ali o tempo todo, né, evangelizando as pessoas. Mas ele não morre dessa forma, né? Ele não sai da terra, ele não desencarna através da violência. Ele morre de velhice. E justamente ele recebe o Apocalipse, que são as promessas de Jesus, né? Ele tem uma visão de Jesus contando, fazendo promessas para esse tempo que nós estamos vivendo. E Barnabé, discípulo dele, entende que ele estava falando da vinda de Jesus. Só que eles, naquele momento, eles não tinham entendimento de que demoraria tanto tempo. Né? João não imaginava que isso ia levar 2000 anos para acontecer. Barnabé também não. Mas eles entenderam, dentro do que foi explicado ali para João, que seria literal essa mudança da terra para que Jesus pudesse vir. E eu acho que a gente precisa tentar trazer isso para a nossa vida. Porque ainda que o nosso entendimento esteja equivocado, ainda que, vamos dizer, que os irmãos evangélicos que acreditam na extinção da terra inteira, não é? Estejam certos.
ou não, como estou falando. O entendimento da doutrina espírita é de que a Terra vai mudar, né, de patamar e vai estar habitada por todos nós que desejamos o bem, né, numa evolução. De uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ser chamados a fazer isso que Jesus falou aqui. O que ele falou? Que temos que negar a nós mesmos. Porque o reino de Deus é um estado de espírito. João, quando estava preso, quando ele recebe a visão de Jesus e escreve o Apocalipse, ele estava bem espiritualmente. Quando Paulo vai preso com Silas, né, depois de ter pregado em uma cidade e trazido prejuízo para as pessoas que estavam lá no local, né, ele liberta uma mulher que estava como tendo visões, né, estava com espíritos malignos. Então ele liberta essa mulher e essa mulher ficava fazendo adivinhações e ela era escrava de alguém. E esse alguém o denuncia e pede sua prisão e ele está lá preso com Silas, aguardando a sua sentença, né, o seu martírio, né, muito provavelmente ele ia ser condenado à morte, e ainda assim ele estava espiritualmente satisfeito, porque ele estava em paz com ele. Por que João e Paulo estavam nessa condição, de Silas também? Porque eles acreditavam muito nessa coisa de reino de Deus. Eles sabiam que a carne, que esse tempo que a gente fica aqui, é uma coisa passageira. Mas muitos vão dizer, eu também sei. Só que na hora da aprovação, na hora mais difícil, a gente esquece. A gente não se segura. A gente fica com raiva do mundo, não é? Quantos de nós, quando passamos por um momento de necessidade, se oramos a Deus, ou Jesus, ou a espiritualidade, oramos em desespero, em completo desespero, total falta de fé. Porque fé é uma entrega. Então, quando Jesus avisa, vai ter um tempo onde vocês vão sofrer e vão ser chamados a testemunhar, né, que estão comigo. Né? Largue tudo que é seu, ele fala lá, vem me segue, né? Larga tudo que é anterior a mim, ou seja, muda a sua vida, ouve o que eu estou te falando e faz o que eu estou te falando, segue os meus passos. Só que na hora que é chamado a provar que entendeu tudo que ele falou, a gente não consegue. Por que a gente não consegue? Porque o nosso sim não foi sincero. Porque se a gente conseguir compreender verdadeiramente o que significa dizer sim para Jesus, a gente não fica sofrendo tanto pelas coisas que passam. Né? E é muito difícil fazer isso. Eu não vou dizer que é fácil. É muito difícil a gente ver que, de repente, pessoas que a gente ama não vão conviver com a gente mais. Porque as relações entre nós não eram relações saudáveis. Nem espiritualmente, nem emocionalmente, nem de forma, nem materialmente, muitas vezes. Não é? As pessoas ficam umas encostadas às outras de uma maneira bastante perniciosa, vamos dizer assim. Né? Então, a gente precisa ser bastante humilde e pedir para Jesus que ele mostre para a gente o que é isso.
que Ele mostre para a gente o que vai acontecer conosco ao dizer sim para Ele. E se essa vontade nossa de dizer sim para o Cristo, dizer sim para Jesus, sim, eu quero seguir seus passos, eu quero me aproximar do seu amor, do amor de Deus, eu quero ser feliz. A promessa do Cristo é essa. O reino de Deus é a felicidade. Felicidade espiritual, ampla, plena. E quando a gente fala isso sinceramente, Ele, detentor, né, de tudo que está aqui na Terra, né, Ele vai tomar providências e Ele vai tirar da nossa vida aquilo que não nos serve. E quando tiver espaço, vai trazer outras possibilidades, né? Isso aconteceu com Paulo. Paulo tinha todo o planejamento da vida dele. Ele seria sacerdote, tinha estudado em Roma, porque havia um plano para a vida dele. Ele seria um elo entre o Império Romano, por ter ido até as escolas da Grécia, né, para poder estudar com os maiores sábios da época, e depois voltar para a comunidade judaica e ser esse elo entre Roma, entre Israel, Jerusalém. Então, ele tinha um futuro de muita glória na Terra. Na Terra, ele tinha esse futuro planejado. E quando ele vê Jesus indo para a estrada de Damasco, ele fala sim para o Cristo. E o que acontece a seguir é que todos que ele ama são afastados dele. Todos. A vida que ele tinha, ele não tem mais. Ele não pode mais voltar para a casa dele. Ele não pode mais voltar para a casa dos pais dele. Ele não pode voltar para aquilo que ele tinha mais. E isso acontece com qualquer um que falar sim para Jesus verdadeiramente. Porque só vai permanecer na sua vida aquilo que também tiver alinhado com o que Jesus tem para gente. E como a nossa vibração estava distante de Jesus, a chance de 100% tudo que estava ao nosso redor não ter nada a ver com o que ele tem planejado para gente é enorme. Eu diria que é praticamente certo. Tudo vai mudar. E aí a gente não pode ter apego. A gente não pode ter apego. Acontece muito, mas numa escala menor, quando você resolve fazer um curso e aí você se afasta de amigos que são do seu bairro, né, com aqueles amigos que você cresceu, que você brincou, e aí você vai, faz um curso e esse curso abre a sua cabeça, você conhece outras pessoas, tem outras ideias, e aí de repente você volta para aqueles amigos de antes e você não consegue mais ter aquela alegria que você tinha junto deles. Por quê? Porque eles seguiram trajetórias diferentes e você também. E a gente aceita isso como natural. Só que quando esse curso novo se chama Jesus Cristo, é muito mais profundo. É muito mais profundo porque ele tem planos para a nossa vida. A espiritualidade de bem, que age em nome dele, tem planos para a nossa vida. E a gente não sabe quais são. E isso é prova de fé nossa, confiar nele e dizer, depois de ter se entregado para ele sinceramente, né? Que a gente faz as orações e não presta atenção no que está pedindo. A gente fala assim, Jesus, muda a minha vida. Eu não aguento mais. A gente fala, a gente
toda vez que acontece algo mais, vamos dizer assim, com uma proporção maior na vida de todo mundo, as pessoas falam ao vento, não prestam atenção no que dizem. De repente é um emprego que está nos consumindo, ou um relacionamento, ou uma doença, seja lá o que for, a gente vira e fala para Jesus: Jesus, espiritualidade amiga, de bem, que age em nome de Jesus, e Deus, nosso Pai, muda a minha vida, eu não aguento essa situação mais. E aí eles vêm. Mas aí a gente quer segurar certas situações, a gente quer segurar certas pessoas, a gente quer manter certas coisas. E porque no momento que a gente pede, né, tem até aquela piada, né, cuidado com o que você pede, você pode ser atendido. E é verdade. E eu não estou dizendo para ter cuidado, eu estou dizendo para se entregar e aceitar, porque Jesus sabe o que é melhor para a gente. Jesus sabe, e talvez a gente leve anos para compreender. Talvez a gente leve muito tempo para aceitar que a gente abriu mão de um tesouro. Porque quando a gente pede para Jesus e a gente não aceita a intervenção dele na nossa vida, e a gente dá um passo atrás, voltando para aquilo que a gente já não queria, que a gente não, né? A gente pirraça, literalmente, e fala assim: eu vou continuar do jeito que eu estava. Não, isso aqui, que essa mudança é demais para mim. Porque não dá para a gente ter controle. Né? Tem uma passagem, eu não vou lembrar o capítulo, mas é Jeremias. Né? Deus, falando com o profeta Jeremias, fala com ele assim: vai e desce para a casa do oleiro. Aí Jeremias chega lá e vê o oleiro, né, fazendo um vaso. E num dado momento o vaso se desfaz, o oleiro resolve fazer outra peça totalmente diferente do que ele estava fazendo antes. E aí Deus fala com Jeremias: eu que sou teu pai, sou pai de Israel, né, de todo Israel, não posso querer fazer com os meus filhos, assim como o oleiro faz com o barro, fazer de vocês aquilo que eu acho melhor? Então, se a gente não conhece a natureza de Deus, se a gente não tem fé e aceita Ele como nosso Pai, quando a gente não aceita aquilo que vem para a nossa vida e que vem com uma força, com um alcance maior do que as nossas forças, não é? Quantas vezes acontece isso? Vou dar um exemplo bem tranquilo, uma gravidez. Tem uma gravidez. Isso é uma coisa de Deus, divina, né? Aí a gente tenta transformar isso numa coisa biológica, material, bem pequenininha, para a gente ficar livre dessa gravidez na hora que a gente não quer, né? Mas se a gente tem fé em Deus e a gente sabe que nenhuma folhinha cai sem Ele deixar, quanto mais a concepção de uma criança. E se a gente não se rende à vontade de Deus, não é? E se prepara, né? O homem vai lá e se prepara para ser pai, e a mulher vai lá e se prepara para ser mãe, e vai se ocupar, todos dois, de tudo que vai ser necessário, não é? Vai ser necessário um monte de coisas, não essas monte de bobagem que hoje as pessoas inventam, um monte de brinquedo, enfeite, não sei o quê. Não. Sabe? As pessoas estão muito exteriores. Eu quero uma almofada assim, um bichinho assado. Não. O que uma criança precisa para sobreviver, né? Depois do nascimento? Ela precisa de um local quentinho, ela precisa de silêncio, ela precisa se sentir confortável porque vai sair de um lugar
onde ela estava totalmente protegida, ela precisa de roupinhas adequadas, ela precisa que essa mãe esteja preparada e para dar os atendimentos, que ela, né, tudo que acontecer com ela, precisa de fraldas, entende? Eu estou falando assim, o que é o básico? Precisa que essa mãe esteja minimamente preparada, né? Hoje em dia a gente vê tantas mães, antigamente era raro a gente ouvir uma mãe que entrou em depressão no pós-parto. Hoje em dia é muito comum, porque a exigência, né, e também a falta de aceitar, né, a interferência das mães mais velhas do que ela, né? Então fica assim, ela tem que dar conta sozinha. Será que tem que dar conta sozinha? Será que é isso que Deus, Jesus, esperam de uma mãe? Que ela dê conta sozinha daquele bebê, né? E tanta tecnologia e tanta coisa, para quê? Né? Aí tem uma corrente tentando humanizar isso, né? Abrindo mão de algumas coisas que de repente são até confortáveis, não é? Então, tudo está no exagero hoje. E aquilo que é mais normal, mais natural, não se cultiva. Que antigamente tinha aquela coisa de preparar a mãe para ser mãe e não usuária de um monte de parafernálias para cuidar de um bebê. Sabe? A gente foge muito da vontade de Deus e não percebe. Porque a gente entra num nível de cobrança muito exagerado. Muito exagerado, e isso tem um preço. Um preço emocional, um preço material, um preço psicológico e espiritual, claro. Porque tudo é espiritual. Tudo. Até a matéria. Se você tiver uma casa e ninguém estiver lá cuidando dessa casa, essa casa vai ruir. Porque ela precisa da ação, né, do espírito ali que está cuidando da casa que é dela. Ela vai ruir e a natureza, que é outra entidade espiritual, vai lá tomar conta. Porque Deus está agindo o tempo todo, a gente não presta atenção nisso. Então, aquilo que é nosso, a gente tem que cuidar. E dentro desse exemplo que eu dei, de aceitar as coisas maiores que vêm, não é? Por exemplo, imagina alguém que entra em negação por conta de um acidente natural, que destruiu a casa e a pessoa, não, vou fingir que minha casa não foi destruída. Muitas pessoas fazem isso. Não param para refletir por que as coisas aconteceram. Alguém que parte. É muito comum, depois da partida de alguém, né, no primeiro momento, a gente ficar muito triste, chateado que a pessoa, né, partiu e foi sem aviso, não é? Às vezes deixou crianças pequenas e tudo mais. E depois, passado um tempo, as pessoas acharem que aquilo ali foi por bem de todos que ficaram naquela família. Muitas vezes acontece isso. E também acontece o contrário. As pessoas acham que foi para o mal. Agora, se Deus é Senhor de tudo, por que a gente acha que pode ter sido para o mal? Nunca é para o nosso mal. Porque mesmo sem a gente orar, mesmo sem a gente fazer as coisas que a gente sabe que precisam ser feitas, a espiritualidade de bem está sempre agindo. Né? E a gente sabe que quando esse tipo de evento, não é? Algo que a gente julga ruim acontece, é como se estivesse extravasando uma energia que estava ali contida de alguma forma.
É uma forma de mudar as coisas para poder vir algo melhor depois. Aquela famosa frase, depois da tempestade vem a calmaria. E quando a gente começa a pensar e deixar essas coisas que Deus traz para a nossa vida fluírem, a nossa possibilidade de aproveitar uma oportunidade que venha depois é muito maior. Se a gente estiver calmo, se a gente estiver prestando atenção, se a gente tiver fé de que Deus está o tempo todo agindo em nosso benefício. E tudo isso, lembrando sempre, se a gente faz a escolha, e a gente fala, né? Às vezes a gente fala levianamente, a gente não presta atenção, fala, Jesus, eu quero seguir seus passos. Jesus falou que seguir os passos dele era tomar a própria cruz. Quer me seguir? Pega a sua cruz e me segue. Que cruz é essa? É tudo que a gente plantou e que vai ser colhido. Se estávamos afastados de Jesus, se não estávamos bebendo do amor de Deus e de Jesus, a gente fez coisas equivocadas. É inevitável. Se não somos puro amor, somos outras coisas. E essas outras coisas também são semeáveis. Então a gente semeia inimizade, a gente semeia conflito, a gente semeia maldade, muitas vezes, inveja, ciúme, mentiras. E aí vem tudo isso pra gente. Só que Jesus também disse que o jugo dele era leve. Melhor, o jugo é leve, o fardo... Não, o jugo suave e o fardo leve. Por quê? Porque quando a gente está perto dele, ele vem junto e carrega com a gente. E aquilo que levaria anos, talvez sejam dias ou horas. Porque, no fundo, Jesus quer que a gente aprenda a amar. Quando a gente souber amar, né? Porque esses dias atrás, nos meus estudos, eu percebi que o grande advento do Cristo, a grande novidade que ele veio contar pra gente, é que a gente não sabe amar. Né? Porque quando perguntaram como é que resume toda a lei, ele amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, se a gente amasse, ele ia falar, tá tudo certo, todo mundo aqui ama a Deus, ama a si próprio, ama o próximo, nem sei porque eu vim aqui. Mas não foi isso que ele disse. Ele ficou ali o tempo todo explicando que quem não perdoa, não ama. Porque quem mente está distante do amor também. Porque quem tem raiva, quem tem ódio, quem quer vingança, também não tem amor. A gente experimenta o amor pontualmente em algumas ocasiões muito seletas e curtas. A gente não consegue manter a nossa vibração no amor e esse amor que Jesus disse é o amor incondicional, o amor que ele tinha por Judas, quando Judas estava traindo e ele o chamou de amigo. Ele sabia que Judas estava traindo ele e disse, ó, meu amigo. Ele o beijou e falou, traído por um beijo. Porque a nossa estrutura psicológica, o nosso psique, a nossa emoção impede a gente de ver o erro do outro e continuar amando o outro do mesmo jeito. Mas se a gente souber como é difícil conquistar esse estado de amor, a gente vai olhar para o outro
com piedade, com misericórdia. Igual a gente consegue olhar para alguém que a gente não conhece. Porque é fácil ter misericórdia e piedade com quem a gente não conhece. Né? A gente vê uma pessoa, né, cheia de ferida na perna, bem doente, que perdeu tudo, uma criancinha órfã. A gente consegue ter piedade e misericórdia de alguém que está necessitado nesse grau. Mas quando é um irmão de caminhada, o marido, a mãe, o tio, o filho, a gente é duro, a gente é muito duro, a gente é severo, a gente não consegue olhar para essa pessoa e compreender e trazer ela para perto do coração da gente. Quando a gente faz isso, a gente tenta fazer isso, a gente já faz de um jeito ruim. Faz mimando, com apego, com engano, né? Fingindo que não está vendo o que a pessoa está fazendo. E não é assim. Jesus sabia que Judas estava traindo ele. Avisou, você vai me trair. Então a gente não pode se enganar. Deixar o outro errar com a gente, se enganando, fingindo que não está vendo. Não, não é isso. Amar não é isso. Amar é ver tudo e não se abalar com aquilo. E é muito difícil fazer isso, gente. Eu não estou aqui falando que é fácil. Só estou dizendo que com Jesus é possível. Quando a gente virar para Jesus e falar assim, por que está acontecendo isso comigo? De verdade. E ele mostrar, a gente aceitar. A gente não retrucar, a gente não falar que gostaria que fosse diferente, porque isso é a ilusão que a gente cria pra gente. Imagine se Jesus, quando Judas veio traí-lo, falasse assim: não, ele não vai me trair, não. Ele já sabia o que estava por vir. Assim como a gente sabe, por exemplo, quando o cônjuge da gente traiu a gente sabe o que está por vir. Então por que a gente se engana? A gente sabe o que está por vir. Né? Quando um filho nosso, por exemplo, resolve escolher algo que é ruim para ele, a gente sabe o que está por vir. Aí a gente se engana, a gente briga, a gente faz coisas que não combinam com o que eu estou falando aqui, de negar a si mesmo. Por que eu vou obrigar o outro a fazer o que eu acho melhor? Por exemplo, Jesus com certeza sabia que Judas estava plantando algo muito ruim para ele ao traí-lo. Mas Jesus avisou e permitiu que ele traísse. Ele não chegou para Judas e disse: não me traia, não faça isso, faça do meu jeito. Não. Ele avisou: alguém vai me trair. Depois ele disse: vai, faça o que você tem para fazer. Ninguém entendeu, mas Judas entendeu. Ou seja, daquele momento em diante, Judas já sabia que Jesus sabia que ele iria traí-lo. E ele foi assim mesmo. Então, dar essa liberdade para os outros. As pessoas não querem saber de Jesus, não querem saber daquilo que é melhor, deixe as pessoas fazerem o que querem. Escolha você. Eu tenho que escolher para mim. Não adianta querer trazer as pessoas para perto de Jesus, porque isso é algo que Jesus não nos ensinou. Obrigar as pessoas a ouvir Jesus, isso é uma coisa que Jesus não nos ensinou. Jesus, hora nenhuma, em nenhum dos evangelhos, e nem depois da ressurreição, disse para ninguém: vai lá e obriga a tua mulher a vir aqui. Vai lá e obriga os teus filhos a me ouvirem. Vai lá e traz a tua sogra, o teu sogro, os teus pais, os teus amigos.
Hora nenhuma. Jesus chegou para cada um e esse momento é pessoal, é intransferível, é individual, é único. O momento que nós conseguimos ter esse encontro com Ele e sentir que chegou a hora de falar sim para Jesus. Claro que a gente vai evangelizar nossos filhos, mas depois de uma certa idade não dá mais. A gente apresenta Jesus para eles, não é? Tem muitas passagens assim. Um apóstolo chegou para o outro e falou: venha ver Jesus e tal. Não foi Jesus que mandou, foram eles que quiseram apresentar, compartilhar. A gente pode querer compartilhar, a gente não pode querer obrigar as pessoas. A gente não pode querer que as pessoas bebam dessa maravilha, por mais maravilhosa que seja essa possibilidade, esse convívio, a presença de Jesus e da espiritualidade amiga com a gente. Por mais que a gente tenha certeza que é o melhor a ser feito, essa certeza foi construída dentro de cada um de nós depois de uma série de coisas que aconteceram. Não foi assim também. Então, a gente pode orar por aqueles que a gente ama e dizer assim, aqueles que a gente quer bem, e dizer assim, que vocês encontrem Jesus, que Jesus consiga tocar o coração de vocês, que a espiritualidade amiga consiga protegê-los, guiá-los para esse despertar, para essa vontade de dizer sim para Jesus e para Deus. Mas isso é uma coisa pessoal, não tem como obrigar, forçar, não tem. Então, que a gente também não se obrigue a fazer isso, mas que a gente se renda. Porque depois de tanto bater a cabeça e tanto fazer as coisas do nosso jeito, né? E com tantas promessas que são maravilhosas, né? Quando a gente lê o Novo Testamento, fica muito evidente a quantidade de promessa que Jesus fez em termos de tudo que a gente vai sentir, de tudo que a gente vai viver quando estivermos perto dele. Dentro dessas promessas, que a gente se entregue numa redenção, ou seja, permitindo que ele age em nossa vida. Que a gente não queira forçar, acelerar isso, mas que a gente consiga abrir mão da nossa resistência, do controle que a gente quer ter na nossa vida. Porque a gente não sabe nada ou quase nada e é um exercício contínuo. Não tem outro jeito. Talvez tenha ficado assim muito, vamos dizer assim, muito tenso o tom que eu usei nessa palestra toda, porque eu estou passando algo parecido com o que eu estou tentando explicar. É uma coisa que eu estou tentando aprender, porque é um exercício contínuo. É o que eu estou dizendo, é muito profundo. Né? Coisas que eu achava perfeitamente sadias e tranquilas, hoje eu percebo que não são. Né? E Deus e Jesus têm um jeito de mostrar com muito carinho, com muito amor, mas também de uma maneira irrevogável. E a gente tem que exercitar isso, de aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Porque se a gente sempre está orando, está pedindo proteção, a gente tem que confiar que estamos sendo atendidos. É um exercício de fé. Porque, inclusive, no Novo Testamento está cheio dessas passagens, né? Onde Jesus nos alerta que estar com a vida certinha não significa estar perto dele, né? Porque a espiritualidade sem luz, vamos dizer assim, ela quer nos iludir, nos enganar, quer viver da nossa energia. Então, ela propicia muitas vezes
uma falsa paz, uma falsa aparência, um falso entendimento entre as pessoas que estão perto da gente, não é? Porque eles não a espiritualidade sem luz, ela não respeita o nosso livre-arbítrio. Então, o que, que acontece? Ela sugere palavras que adoçam o nosso ego, não é? Começam a vir elogios, começam a vir um monte de situações onde a gente acha que a gente está chegando no tal do reino de Deus, onde a gente acha que a gente está usufruindo da proteção espiritual. Mas se a gente é sincero, e eu não estou dizendo que sempre que Jesus está agindo na nossa vida vai vir coisas ruins, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que aquilo que não serve mais, ele vai retirar. E a gente não pode ter apego. Enfim, eu acho que eu consegui explicar como que é difícil, né? E a frase que ele, aqui em Lucas, que ele coloca, né? Que é abre mão de ti mesmo, né? É o resumo de tudo. Porque tudo o que a gente pensa antes de Jesus agir na nossa vida, certamente se modifica depois que ele age. E aí as coisas ficam claras, coisas que a gente achava muito boas não são mais, ambientes que a gente gostava não gostamos mais, músicas e até comidas, né? O jeito de conversar, de falar, tudo muda, né? De vestir, porque a gente entra numa sintonia onde a gente quer estar bem o tempo todo. E isso é muito bom. Então, para encerrar aqui a palestra, nós vamos colocar uma música que é para ter um passe, né, coletivo, para poder fluidificar a água. Durante a palestra já deve ter sido fluidificada, mas que a gente receba agora as boas vibrações. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua. Caiu a internet, então vou fazer oração. Meu Deus, muito obrigado que conseguimos retomar o nosso trabalho, que a gente consiga manter todos os domingos a gravação, seremos,
com os temas que a espiritualidade nos sugeriu, que a gente consiga se preparar e estar sempre aqui disponível para esse trabalho. E todos que estão assistindo esse vídeo, essa gravação, sejam beneficiados com as melhores vibrações da espiritualidade que nos acompanha, que nos assiste. Sejam beneficiados por Jesus, por Deus, nosso Pai, que está sempre conosco. Que a gente passe bem a semana, né? E que todos aqueles que são do nosso convívio também se beneficiem dessas vibrações, dessas energias. Obrigado. Boa noite.